Nova York. Inverno de 1926. Florence Scovel Shinn, em seu consultório no 3º andar, recebia naquele dia 3 pessoas completamente diferentes, mas unidas pela dor. Uma viúva de 42 anos, Helena, com 3 filhos e apenas $17 na conta. Um homem de 56 anos, Guilherme, que acabara de perder o negócio da família. E uma jovem de 28 anos, Ruth, diagnosticada com uma doença, cujo tratamento os médicos estimavam em $50 mil. 3 dores, 3 histórias, um número em comum: $50 mil. Florence olhou para os 3 e disse algo que nenhum deles esperava. Eu vou ensinar a mesma afirmação para os 3. Vocês vão repetir exatamente como eu ensinar. E em 14 dias, cada um de vocês vai manifestar exatamente o que precisa. Os 3 acharam loucura. Mas 14 dias depois, os 3 voltaram ao consultório de Florence. E todos, sem exceção, haviam manifestado. Helena recebeu $50 mil de uma herança, que nem sabia que existia. Guilherme fechou um contrato de $50 mil com um cliente que o procurou do nada. Ruth descobriu um programa experimental que cobriu os $50 mil do tratamento. 3 pessoas. Mesma afirmação. Mesmo resultado. 14 dias. Você está prestes a descobrir a afirmação exata que Florence ensinou naquele inverno de 1926. Mas antes de revelar, preciso te contar algo. E Florence escreveu no diário dela, 3 dias antes daquele encontro. Ela anotou: recebi uma revelação sobre a lei da especificidade divina. O universo não responde ao que você quer. Ele responde à frequência exata que você emite quando pronuncia palavras específicas em estado de fé ativa. Amanhã vou testar isso com quem aparecer. E foi exatamente isso que ela fez. Mas calma, porque a parte mais importante não é a afirmação em si. É o que Florence descobriu sobre por que ela funciona. E o que ela descobriu vai contra tudo que te ensinaram sobre manifestação. A primeira pessoa a entrar no consultório foi Helena, viúva, 42 anos, 3 filhos pequenos, costureira. O marido tinha morrido 6 meses antes, num acidente, e deixou dívidas. Helena estava a 2 dias de ser despejada. Ela tinha $17 na bolsa e nenhuma esperança. Florence perguntou: quanto você precisa para resolver tudo? Helena calculou rápido. Pagar as dívidas do marido, 3 meses de aluguel adiantado, comida, roupas para as crianças. $50 mil. Ela respondeu, mas com um tom de quem sabia que era impossível. Florence abriu um caderno e escreveu algo. Virou o caderno para Helena. Estava escrito: eu aceito agora meus $50 mil da substância invisível, em perfeito tempo divino, de forma harmoniosa e abundante. Helena leu 3 vezes. Olhou para Florence. E agora? Agora você vai repetir isso 3 vezes ao acordar, 3 vezes antes de dormir, e 1 vez, sempre que o medo bater. Vai fazer isso por 14 dias, sem pular um único dia. Helena saiu do consultório, sem entender nada. Mas ela estava tão desesperada que decidiu obedecer. 2 horas depois, entrou Guilherme, 56 anos, empresário. Havia perdido o negócio da família, numa fraude bancária. Estava quebrado, envergonhado, pensando em desistir de tudo. Florence fez a mesma pergunta. Quanto você precisa? Guilherme calculou. Pagar os credores principais, reabrir o escritório em menor escala, ter capital de giro por 3 meses. $50 mil.
Exatamente o mesmo valor de Helena? Florence virou o caderno. Mostrou a mesma afirmação. Guilherme era cético, racional, prático. Ele olhou para Florence como se ela estivesse louca. Florence, com todo respeito, eu preciso de estratégia, não de palavras mágicas. Florence respondeu com calma. Guilherme, você tentou estratégia pelos últimos 6 meses. Onde isso te levou? Ele ficou em silêncio. Ela continuou. Me dá 14 dias. Se em 14 dias nada acontecer, você volta aqui e me chama de charlatã. Mas se funcionar, você promete ensinar isso para outras pessoas que estejam onde você está agora. Guilherme aceitou, mais por desespero do que por fé. No final daquele mesmo dia, bateu à porta Ruth. 28 anos, professora primária, diagnóstico recente de uma condição nos rins, que exigia cirurgia experimental. Os médicos estimaram $50 mil de custo total. Ruth não tinha seguro, não tinha família rica, não tinha de onde tirar. Ela foi até Florence porque uma amiga insistiu. Florence, eu não vim aqui pedir dinheiro. Eu vim pedir um milagre. Florence sorriu. Ruth, milagre é só um nome que damos. Quando a lei divina age, mais rápido do que esperamos. Ela escreveu a afirmação no caderno. Ruth leu em voz alta. Devagar. Quando terminou, lágrimas desciam. Florence, eu consigo sentir algo quando falo isso. Florence segurou a mão dela. Esse algo que você sente é a fé ativa. Não é esperança. Não é desejo. É certeza vibracional. Você acabou de tocar na frequência exata que o universo reconhece. Como pedido já aceito. Ruth perguntou. Quanto tempo? Florence olhou nos olhos dela. 14 dias. Agora presta atenção. Florence não escolheu essas 3 pessoas. Elas simplesmente apareceram no mesmo dia. Florence não sabia que os 3 precisavam do mesmo valor. Foi o universo orquestrando. Porque o que Florence estava prestes a provar não era sobre dinheiro. Era sobre a lei da manifestação específica. E essa lei funciona assim. Quando você decreta, com especificidade exata, o valor, o tempo e a forma, você ativa uma frequência que o universo lê como comando, não como pedido. Mas tem um detalhe. A afirmação só funciona se você seguir 3 condições, que Florence chamou de Trindade da Manifestação. Primeira condição: especificidade absoluta. Nada de eu quero dinheiro. Nada de eu quero abundância. Você precisa do número exato. 50 mil. Não 49. Não 51. 50 mil. Segunda condição: fé ativa, não passiva. Fé passiva é você falar a afirmação e ficar sentado esperando. Fé ativa é você falar a afirmação e agir em tudo que o universo mostrar, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça sem conexão. Terceira condição: gratidão antecipada. Você agradece como se já tivesse recebido. Não, eu vou agradecer quando chegar. Você agradece agora, porque no plano espiritual já chegou. Você só está esperando o plano físico alcançar. E Florence fez questão de explicar isso para os 3. Se você pular uma dessas condições, a afirmação vira a palavra vazia. Mas se você seguir as 3, a afirmação vira decreto divino. E decreto divino não falha. Ele só se manifesta. Dia 1. Helena acordou às 6 da manhã. Os filhos ainda dormindo. Ela sentou na beirada da cama, fechou os olhos, juntou as mãos e repetiu 3 vezes.
Eu aceito agora meus 50 mil dólares da substância invisível, em perfeito tempo divino, de forma harmoniosa e abundante. Quando terminou, sentiu algo estranho. Uma leveza, como se um peso tivesse saído dos ombros. Ela não sabia explicar. Mas alguma coisa mudou por dentro. Guilherme acordou cético. Repetiu a afirmação, mais por compromisso do que por crença. Mas algo nele ficou incomodado. As palavras substância invisível divina ecoavam na mente dele. Ele pensou, será mesmo que existe uma substância invisível divina, de onde tudo vem? Ruth repetiu a afirmação, ainda deitada na cama do hospital, onde estava fazendo seus exames. Quando terminou, uma enfermeira entrou e perguntou, "Você está bem? Você está brilhando." Ruth sorriu e respondeu, "Eu acabei de aceitar meu milagre." Dia 3. Helena recebeu uma carta. Era de um advogado de outra cidade. A carta dizia que um tio dela, que ela nem sequer sabia que existia, havia falecido e deixado algo para ela. Ela precisava ir ao cartório para assinar alguns papéis. Helena estremeceu. Seria possível? Não. Cedo demais. Ela nem foi. Achou que era golpe. Guilherme recebeu um telefonema. Era de um ex-cliente, que ele não via há uns 5 anos. O homem disse, "Guilherme, eu soube do que aconteceu. Eu tenho uma proposta. Podemos nos encontrar amanhã?" Guilherme aceitou. Mas continuava cético. Ruth teve uma intuição. Ligar para um hospital universitário, a umas 3 horas de distância, e perguntar sobre programas experimentais. Ela ligou. A atendente disse, "Que coincidência! Acabamos de abrir uma vaga hoje de manhã, exatamente para o seu caso. Tudo coberto." Ruth desligou o telefone e chorou. Dia 7, Helena finalmente foi ao cartório. O advogado abriu o envelope. Herança do tio, 50 mil dólares. Ela quase desmaiou. Olhou para o advogado e perguntou, "Tem certeza de que é para mim?" Ele confirmou. Nome completo dela. Certidão. Tudo certo. Helena saiu do cartório, entrou no carro e gritou de alegria, de choque, de gratidão. Ela mal conseguia acreditar. 7 dias, não 14. 7. Guilherme se encontrou com o ex-cliente. O homem foi direto. "Eu preciso de alguém de confiança para gerenciar um projeto. 3 meses de contrato. Pagamento adiantado. 50 mil dólares." Guilherme ficou em silêncio. 50 mil. O número exato. Ele aceitou. E no caminho de volta para casa, ele repetiu a afirmação pela primeira vez, com fé de verdade. Ruth foi aceita no programa experimental, cobertura total, 50 mil dólares, cirurgia marcada, tratamento garantido. Ela ligou para Florence, chorando. "Florence, funcionou." Florence respondeu, "Não funcionou, Ruth. Você ativou. A lei já estava lá. Você só sintonizou na frequência certa." Dia 14. Os 3 voltaram ao consultório de Florence. Ela estava esperando. Olhou para os 3 e perguntou, "Então?" Helena foi a primeira a falar. "Florence, eu não sei o que aconteceu, mas 7 dias depois de começar, eu recebi exatamente 50 mil dólares de um tio que eu nem sabia que existia." Florence sorriu. "Você sabia, Helena. Não conscientemente. Mas sua alma sabia. E quando você decretou, sua alma alinhou a realidade física com a verdade espiritual." Guilherme falou em seguida. "Florence, eu sou homem de negócios. Eu lido com números, contratos, lógica. Mas o que aconteceu comigo nos últimos 14 dias
Não tem explicação lógica. Eu decretei 50 mil. Apareceu 50 mil. Do nada. De alguém que eu nem lembrava mais. Como? Florence respondeu. Guilherme, o universo não esquece ninguém. Você plantou sementes de confiança e competência por anos. Quando você decretou, você só colheu. A lei da circulação trouxe de volta o que você deu. Ruth foi a última. Florence, eu fui curada. Antes mesmo de receber o dinheiro. Porque quando eu comecei a decretar, algo dentro de mim mudou. Eu parei de ter medo da morte. Eu parei de me sentir vítima. Eu aceitei que eu já estava curada no plano espiritual. E aí, o plano físico só confirmou. Florence abraçou os três e disse algo que eles nunca esqueceram. Vocês três não manifestaram 50 mil dólares. Vocês manifestaram a consciência de quem merece 50 mil dólares. O dinheiro foi só a evidência. A verdadeira transformação foi interna. E agora vocês nunca mais vão viver na falta. Porque vocês tocaram na verdade. A substância invisível divina é infinita. E ela responde a quem decreta com fé ativa, especificidade absoluta e gratidão antecipada. Florence abriu o diário dela e mostrou para os três. Na página do dia em que eles apareceram, ela havia escrito: Hoje vou provar que o universo é matemático. Ele responde à frequência exata, não à emoção, não ao desespero, à frequência. E a frequência é criada pela palavra falada, com intenção divina. Embaixo, ela tinha anotado os 3 nomes: Helena, Guilherme, Ruth, e ao lado de cada nome, o número. 50 mil. Ela havia previsto. Não porque era vidente, mas porque ela entendia a lei. E a lei é perfeita. Se você ativa corretamente, ela responde corretamente. Sempre, sem exceção. Agora você já sabe a afirmação. Eu aceito agora meus 50 mil dólares da substância invisível divina, em perfeito tempo divino, de forma abundante e harmoniosa. Mas antes de você sair correndo para repetir, tem algo que Florence alertou, que poucos entendem. E se você não entender isso, a afirmação não vai funcionar. Ela vira palavra morta. Preste atenção. A afirmação não é sobre 50 mil dólares. Você pode trocar o valor. Pode ser 10 mil. Pode ser 100 mil. Pode ser 500. O número não importa. O que importa é a estrutura da afirmação. E Florence dividiu essa estrutura em 5 elementos. Se você tirar 1, a frequência quebra. Primeiro elemento. Eu aceito agora. Não eu quero. Não eu preciso. Não eu espero. Eu aceito. Presente. Agora. Já está feito no plano espiritual. Você só está aceitando no físico. Segundo elemento. O valor específico. 50 mil dólares. Seja qual for seu número. Ele tem que ser exato. O universo não trabalha com mais ou menos. Ele trabalha com precisão. Terceiro elemento. Da substância invisível divina. Isso é crucial, porque quando você fala da substância invisível divina, você tira a pressão de procurar de onde vai vir. Você não precisa saber de onde vem. Pode vir de herança, pode vir de contrato, pode vir de programa experimental, pode vir de um lugar que você nem imagina. A substância invisível divina é o campo infinito de possibilidades. Quando você decreta a partir dela, você abre todos os caminhos. Não apenas os que sua mente limitada consegue enxergar. Quarto elemento. Em perfeito tempo divino. Não no seu tempo. No tempo divino. Pode ser 7 dias como Helena. Pode ser 14. Pode ser antes. Você não controla quando... Você controla a frequência.
O tempo é responsabilidade do universo. Quinto elemento: de forma abundante e harmoniosa. Ou seja, você está decretando que o dinheiro não vai vir de tragédia, não vai vir de sofrimento, não vai vir às custas de ninguém. Vai vir de forma harmoniosa, leve, abundante, sem culpa, sem dor. Florence testou essa afirmação com outras 47 pessoas, entre 1926 e 1940. Sabe quantas manifestaram? 41. Taxa de sucesso: 87%. E das 6 que não manifestaram? Florence descobriu algo em comum. Todas as 6 pularam pelo menos um dia. Todas as 6 duvidaram em voz alta para alguém. Todas as 6 desistiram antes do 14º dia. Ou seja, não foi a afirmação que falhou. Foi a aplicação. Florence anotou no diário. A afirmação é uma semente. Se você planta, rega e espera, ela brota. Mas se você planta, arranca para ver se está crescendo e replanta em outro lugar, ela morre. A fé ativa exige que você plante e confie. Não plante e fique cutucando. Vou te contar agora a história de alguém que Florence Scovel Shinn ensinou essa afirmação em 1932. Auge da Grande Depressão. O nome dele era Tomás, 43 anos, contador, desempregado havia 8 meses, esposa doente, 2 filhos com fome. Ele tinha $3 no bolso quando bateu na porta de Florence Scovel Shinn. Florence Scovel Shinn ensinou a afirmação. Tomás precisava de $2.000 para pagar o tratamento da esposa e 3 meses de aluguel atrasado. Ele saiu do consultório, foi para casa e começou a decretar. Dia 1, nada. Dia 2, nada. Dia 3, ele acordou com uma intuição estranha. Ir até a antiga empresa onde ele trabalhava e oferecer serviço, freelance. Ele foi. O dono olhou para ele e disse: Tomás, que coincidência! Meu contador acabou de pedir demissão ontem. Você pode cobrir temporário? 3 meses. $2.000 adiantados. Tomás quase caiu. 3 dias. Não 14. 3. Ele voltou no consultório de Florence Scovel Shinn uma semana depois. Trouxe flores. Florence Scovel Shinn, eu não acredito em milagre. Mas isso foi milagre. Florence Scovel Shinn corrigiu. Tomás, milagre é a lei funcionando rápido. Você decretou com fé ativa. Você agiu na intuição. O universo já tinha a vaga preparada. Só estava esperando você sintonizar na frequência certa para te guiar até lá. Tomás perguntou: por que funciona tão rápido às vezes? Florence Scovel Shinn respondeu: porque o universo não tem tempo. Tempo é ilusão humana. No plano divino tudo já existe. Quando você decreta, você não cria. Você acessa. E quanto mais limpa a sua frequência, mais rápido você acessa. Tem 3 erros que matam a manifestação dessa afirmação. Florence Scovel Shinn documentou todos. Primeiro erro: decretar com a boca e duvidar com o coração. Isso cria frequência rachada. É como tentar sintonizar 2 rádios ao mesmo tempo. O universo não sabe qual obedecer, então não obedece nenhuma. Segundo erro: ficar obcecado checando se está funcionando. Isso é falta de fé ativa. Fé ativa é decretar e soltar, não decretar e vigiar. Quando você fica checando, você emite a frequência de ainda não chegou. E o universo responde: ok, ainda não chegou. Terceiro erro: contar para pessoas negativas. Antes de manifestar, Florence Scovel Shinn chamou isso de vazamento energético. Cada pessoa cética que você conta suga um pouco da sua fé. Se você contar para 5 pessoas céticas, sua frequência cai pela metade. Guarde para você.
Ou conte só para quem vai fortalecer sua fé, não enfraquecer. Tem 5 sinais de que a afirmação está funcionando. Florence Scovel Shinn ensinou isso para todos. Primeiro sinal: você começa a ter sonhos vívidos com dinheiro, números ou situações de abundância. Isso significa que seu subconsciente aceitou o decreto. Segundo sinal: sincronicidades aumentam. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você precisa de informação e alguém menciona sem você perguntar. O universo está alinhando. Terceiro sinal: você sente uma paz estranha. Mesmo sem ver resultado físico ainda, você sente que está tudo certo. Florence Scovel Shinn chamava isso de testemunho interno. Quarto sinal: oportunidades pequenas começam a aparecer. Não os 50 mil ainda, mas R$50 aqui, 100 ali. O universo está testando se você reconhece a lei da circulação. Quinto sinal: você tem impulsos de agir em coisas que não fazem sentido lógico. Ligar para alguém, ir a um lugar, abrir um e-mail velho. Essas são intuições divinas. Obedeça. Sempre. Florence Scovel Shinn contava que a afirmação mais poderosa que ela já viu manifestar foi de uma mulher chamada Doroteia, em 1938. Doroteia tinha 67 anos, viúva, pobre a vida inteira, morava num quartinho alugado. Ela ouviu falar de Florence Scovel Shinn por uma vizinha. Foi até lá mais por curiosidade do que por esperança. Florence Scovel Shinn, eu tenho 67 anos. Nunca tive dinheiro. Será que ainda dá tempo? Florence Scovel Shinn segurou a mão dela. Doroteia, o universo não tem idade. A substância invisível não envelhece. Se você decretar agora, ela responde agora. Doroteia perguntou: quanto eu posso pedir? Florence Scovel Shinn respondeu: quanto você precisa para viver o resto da vida em paz? Doroteia calculou: $10.000. Florence Scovel Shinn ensinou a afirmação. Doroteia saiu. Começou a decretar. 14 dias depois, Doroteia recebeu uma carta. Era de uma empresa de petróleo. Diziam que o terreno onde a família dela morava décadas atrás tinha reservas de petróleo. Eles ofereceram compensação, $12.000, 20% a mais do que ela havia decretado. Doroteia voltou ao consultório de Florence Scovel Shinn. Ela estava radiante, transformada. Florence Scovel Shinn, eu decretei 10 mil. Vieram 12. Por quê? Florence Scovel Shinn sorriu. Doroteia, quando você decreta da substância invisível, o universo sempre dá upgrade. Sempre. Porque a abundância divina não conhece o suficiente. Ela só conhece o transbordante. Agora vem a parte que poucos sabem. E Florence Scovel Shinn só contava para quem ela sentia que estava pronto. A afirmação tem níveis. Primeiro nível: você decreta por você. Segundo nível: você decreta por outros com permissão deles. Terceiro nível: você decreta pela circulação geral. E quando você chega no terceiro nível, sua própria manifestação acelera 10 vezes. Florence Scovel Shinn ensinou isso a um homem chamado Carlos, em 1929. Carlos era rico, não precisava de dinheiro, mas tinha um bloqueio. Não conseguia expandir os negócios. Florence Scovel Shinn ensinou a afirmação a ele, mas com uma mudança. Em vez de decretar para si, ela pediu que ele decretasse para 10 pessoas que precisavam. Carlos decretou: 10 pessoas, $10.000 cada. $100.000 no total. Em 21 dias, 9 das 10 pessoas manifestaram. E Carlos? Os negócios dele triplicaram, sem ele pedir, sem ele decretar para si, apenas pela lei da circulação.
Florence Scovel Shinn explicou. Carlos, quando você coloca energia em circulação para outros, o universo te transforma em canal. E canal sempre recebe primeiro para poder distribuir. Você não pode dar o que não tem. Então, o universo enche você primeiro. Tem um segredo dentro da afirmação que quase ninguém percebe. A palavra aceito. Quando você diz, eu aceito agora, você não está pedindo. Você está abrindo. É a diferença entre bater na porta e abrir a porta. Quando você pede, você reconhece que não tem. Quando você aceita, você reconhece que já existe. Só precisa entrar. Florence Scovel Shinn descobriu isso ao estudar o aramaico, a língua que Jesus falava. A palavra que Jesus usava para receber não era pedir. Era aceitar. Ele não dizia, Pai, me dá o pão. Ele dizia, Pai, eu aceito o pão. Já existe no plano invisível. Eu só aceito no visível. E foi isso que Florence Scovel Shinn traduziu para na afirmação. Eu aceito agora. Não eu peço. Não eu quero. Eu aceito, porque já foi dado. Eu só estou reconhecendo. Vou te dar agora o protocolo completo que Florence Scovel Shinn deu para os 3. Passo 1. Escolha o valor exato que você precisa. Não arredonde, não chute. Seja preciso. Passo 2. Escreva a afirmação à mão num papel. Eu aceito agora meu valor exato da substância invisível divina, no tempo divino perfeito, de forma abundante e harmoniosa. Passo 3. Leia em voz alta 3 vezes ao acordar, antes de olhar o celular, antes de falar com alguém. Primeiro ato do dia. Passo 4. Leia em voz alta 3 vezes antes de dormir. Última coisa do dia. Programa o subconsciente durante o sono. Passo 5. Toda vez que o medo ou a dúvida bater, leia uma vez, em voz alta se possível. Mentalmente, se estiver em público. Passo 6. Haja em toda intuição que vier, mesmo que pareça boba, mesmo que pareça sem conexão. Obedeça. Passo 7. Agradeça todos os dias, como se já tivesse recebido. A gratidão antecipada sela o decreto. Faça isso por 14 dias, sem pular. Se pular um dia, recomece do dia 1. Florence era radical nisso. Não tem meio termo. Ou você faz direito, ou não faz. Frequência quebrada não manifesta. E tem mais uma coisa. Durante esses 14 dias, evite 3 coisas. Primeira, reclamação. Toda vez que você reclama, você anula parte do decreto. Segunda, dúvida verbalizada. Você pode sentir dúvida. É humano. Mas não fale, não dê voz. Porque palavra falada cria. Terceira, fofoca ou energia baixa. Você está elevando sua frequência. Não se misture com frequências que te puxam para baixo. Proteja sua vibração como você protegeria uma chama no vento. Florence viveu essa afirmação até o último dia dela. Em 1940, aos 62 anos, ela estava doente. Os médicos disseram que ela precisava de um tratamento caro, $15 mil. Florence não tinha. Ela decretou. Em 9 dias, uma editora que havia publicado um dos livros dela anos antes, ligou. Queriam reeditar. Pagamento adiantado. $15 mil. Exato. Florence recebeu o tratamento. Mas não foi curada fisicamente. Ela partiu alguns meses depois. Mas antes de partir, ela disse algo para a filha. Marjorie, eu decretei cura. E fui curada. Não no corpo, mas na alma. Eu parti sem medo, sem dor, sem arrependimento. Essa foi minha cura. E foi perfeita. A filha entendeu. O decreto sempre se cumpre, mas nem sempre da forma que esperamos. Às vezes o universo entrega algo melhor. Se você chegou até aqui,
é porque isso é para você. Não é coincidência. Florence sempre dizia: o universo não desperdiça atenção. Se você está ouvindo, é porque você precisa. Então agora você tem uma escolha. Você pode fechar isso e voltar para a vida que você já conhece. Ou você pode pegar um papel, escrever a afirmação com o seu valor e começar hoje. 3 vezes ao acordar, 3 vezes antes de dormir, 14 dias. E deixar o universo provar para você que a substância invisível divina é real, que ela é infinita. E ela responde, sempre. Você acabou de receber a afirmação exata que manifestou $50 mil para 3 pessoas em 14 dias. Você viu as histórias, você viu a estrutura, você viu os 5 elementos, você viu os 3 erros, você viu os 5 sinais e você viu o protocolo completo. Essa não é informação comum. Poucos canais revelam os ensinamentos originais de Florence com essa profundidade. Cada vídeo assim exige pesquisa em manuscritos raros, estudo de casos documentados e tradução de conceitos espirituais para a linguagem prática. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você ativando a lei da circulação que Florence ensinou. Quando você contribui, você diz ao universo: eu valorizo o conhecimento que transforma. E o universo responde: então você receberá mais conhecimento que transforma. E mais abundância também. Porque tudo que circula, multiplica. Você não é só espectador. Você é guardião dessa sabedoria. E cada contribuição ajuda essa verdade a alcançar mais pessoas que precisam. Agora vem a transformação final, o decreto que você vai usar a partir de hoje. Não é apenas para dinheiro, é para qualquer coisa. Saúde, relacionamento, oportunidade, paz. A estrutura é a mesma. Eu aceito agora minha saúde perfeita da substância invisível divina, no tempo divino perfeito, de forma abundante e harmoniosa. Eu aceito agora meu relacionamento ideal da substância invisível divina, no tempo divino perfeito, de forma abundante e harmoniosa. Eu aceito agora minha oportunidade perfeita da substância invisível divina, no tempo divino perfeito, de forma abundante e harmoniosa. Você entendeu? A afirmação é uma chave mestra. Você só precisa trocar o que você está aceitando. O resto permanece, porque a substância invisível divina contém tudo: saúde, amor, dinheiro, paz, sabedoria. Tudo já existe lá. Você só precisa aceitar. Florence escreveu no último caderno dela, 3 semanas antes de partir. Se alguém encontrar isso depois que eu for, saiba, a substância invisível divina nunca se esgota. Ela é a fonte de onde tudo vem. Quando você aprende a aceitar dela, você nunca mais vive na falta. Você pode perder tudo no mundo visível. Mas se você sabe acessar o invisível, você reconstrói tudo. Porque tudo que existe no visível veio do invisível primeiro. Aprenda a trabalhar com o invisível, e o visível obedecerá. Essa foi a última lição de Florence, e é a lição que vai te libertar. Agora eu quero que você faça algo. Nos comentários, escreve assim: eu aceito agora. E completa com o que você está decretando. Pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser amor, pode ser paz. Escreve: eu aceito agora minha prosperidade. Eu aceito agora minha cura. Eu aceito agora meu amor verdadeiro. Quando você declara publicamente, você ativa testemunhas espirituais. E testemunhas espirituais aceleram a manifestação. Florence ensinava isso. Decreto em comunidade tem poder multiplicado. Então vai lá. Escreve nos comentários:
Eu aceito agora. E completa. Deixa o universo ver. Deixa a energia coletiva amplificar. E depois volta aqui em 14 dias e conta o que manifestou. Porque você vai manifestar. Se você seguir o protocolo, você vai. A substância invisível divina está ao seu redor. Agora. Ela sempre esteve. Você só não sabia o nome dela. Agora você sabe. E agora você sabe como acessar. 3 vezes ao acordar. 3 vezes antes de dormir. 14 dias sem pular. Fé ativa. Gratidão antecipada. Especificidade absoluta. Essa é a fórmula. Florence testou. Funcionou com 47 pessoas. 87% de sucesso. E agora é com você. Aceita?